Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão. Muito bem, meus amigos TV Leão, sempre prestando serviços, e nós vamos continuar a nossa luta em busca da legalidade jurídica da vida que nós levamos. Porque no Brasil é faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Nós perdemos a Constituição brasileira, não estamos mais vivendo sob a Constituição brasileira, sob as regras da Constituição e muito menos sob as regras de emendas e leis de todos os tipos, penais, cíveis, trabalhistas, nada existe, nada mais existe. Aí vai alguns atos que é apenas julgar e não ordenar que um presidente seja livre das acusações comprovadas, já julgadas em terceira instância. Tudo a partir de agora passa a valer no Brasil, tudo. Porque se uma pessoa tem direito, a outra também tem direito. Nós não podemos separar cidadãos por classe, por cor, religião, seja de que forma for. E a partir de agora, também o Supremo Tribunal Federal, por liminar, taxa, rotula a doença gerada, a infecção gerada pelo Covid-19 como uma doença que o funcionário tem que se preocupar, mas principalmente o já derrotado, o já atacado, o já desgraçadamente falido empresário brasileiro. E eu convido mais uma vez o meu guru jurídico trabalhista, Dr. Júlio Conrado, a quem primeiro eu agradeço muito por ele estar na minha vida, tem me ajudado demais nas injustiças que a vida me prega, nas perseguições que a vida me prega, e ajudado muita gente com o seu saber jurídico trabalhista. Doutor Júlio, amigão, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Covid, então, voltou a ser doença trabalhista ou doença ocupacional, e qual a diferença? Valeu aí, doutor, um grande abraço. É um grande prazer participar desse teu veículo de tanta credibilidade e de tanta audiência no cenário brasileiro. Pena que num momento obscuro da nossa história, na minha opinião, e de tantas outras pessoas, num momento de infelicidade em função desse julgamento proferido pela Suprema Corte brasileira, que nos deixa realmente desacreditado de tudo e de todos, né? Nos deixa sem chão, sem teto e sem nada. Dito isso, voltamos ao assunto do Covid. Você vai se lembrar que lá atrás, na tal da primeira onda, eu fiz um comentário, você falou, pô, mas será que vai acontecer isso mesmo? E acabou se configurando isso com uma certa rapidez. Do que eu falo? Eu digo da Covid como enfermidade ser considerado doença ocupacional, e disso gerar aí ônus para esse empresário, esse empregador tão combalido, que, como você colocou, a gente tem exemplos aqui. Se você perguntar a qualquer um dos seus ouvintes, ele vai poder exemplificar pessoas próximas a ele, à beira da falência, ou já com o comércio fechado, ou com a atividade econômica suspensa, por conta da situação econômica do país. E a justiça é insensível a isso, na minha opinião. Acaba, essa semana que passou, proferindo uma pérola no sentido de considerar, sim, a Covid como uma doença ocupacional, mas
ao meu ver, você vai ficar bravo com isso. A contingência, a circunstância que foi feito isso, realmente nos deixa mais preocupados ainda. Por quê? Eu me lembro também que conversei contigo, quando conversamos a respeito desse assunto, eu disse que, você me perguntou, mas é dentro de qualquer hipótese isso, da doença? Não, eu disse que não, que haveria de se provar um nexo causal. Isso é condição na justiça, em termos de auxílio-doença ou coisa que o valha, que envolva enfermidades, ou acidentes mesmo. E o que a gente viu nessa decisão recente aí da comarca aqui paulista, uma seção judiciária paulista, melhor dizendo, que estamos falando de justiça do trabalho, é o desprezo total na sentença. O juiz menosprezou essa situação e disse que não havia possibilidade de se estabelecer esse nexo causal. E, por conta disso, ele achava que existiu, de fato, a contaminação e ele condenou o empregador ao pagamento. Ou seja, jogou essa condição de nexo causal na lata do lixo. É uma coisa que realmente supera, talvez seja lição tomada de outras cortes, não? O desprezo pela legislação. A gente fica muito preocupado em relação a isso, porque o que pode advir desse julgamento? Outras tantas sentenças no mesmo sentido, que vai aniquilar de forma total o empresariado brasileiro, né? Infelizmente. Isso é ilógico, né? É uma situação, por exemplo, eu sempre coloco para o senhor a minha situação com a secretária lá de casa. Nos finais de semana, ela sai e chegou aí até visitar um parente que estava com Covid, mas alegando, não, eu só fiquei na porta, aí vai trabalhar em casa. Além de levar o Covid, fica com Covid e eu vou ter que bancar, eu vou ter que pagar a indenização, eu vou ter que me reportar diante da lei trabalhista. Isso é ilógico. Pois é. Na prática é o que está acontecendo, porque o próprio juiz, no corpo da decisão, ele atesta explicitamente que não há prova, não há meio de se comprovar o nexo causal entre a doença, o fato de 6 funcionários lá de um corpo de 30 estarem doentes, que tenha sido ou não por conta da execução das atividades laborais. Ou seja, se você não tem a comprovação do nexo causal, você não tem como dizer que foi por negligência do empregador. Se o empregador disponibilizou lá o álcool gel, distanciamento, áreas de trabalho arejada, você não pode impor a esse empregador o ônus de culpa, né, dessa situação. Isso é o que mais se tem visto, é um descumprimento, uma inobservância, vamos colocar assim, um desprezo de muitas pessoas, da própria sociedade, nas regras básicas. Ou seja, e a gente fica muito preocupado com isso, porque você vê uma quantidade imensa de festas, de bailes, esses bailes punks, isso rolando solto, e você não vê fiscalização nenhuma para isso. Por que não tem? Eu pergunto. Tinha que ter fiscalização até do Ministério do Trabalho, porque eu vou colocar agora aqui uma posição e uma situação para o senhor. A empregada vai para casa, fica com Covid, mas ninguém na casa tem Covid. Já é uma situação. Ela pega Covid por conta daquilo que eu expliquei. É uma hipótese, eu estou jogando o meu exemplo para não exemplificar com terceiros. Agora, veja bem, ela não vai nos fins de semana em nenhum lugar, ela fica na casa dela. Mas ela pega, leva, transporta o vírus do Covid no metrô, no ônibus, no trem. Então, a responsabilidade trabalhista deve ser do município que mantém o ônibus, deve ser do Estado que mantém o metrô e do Estado que mantém o trem. Você não acha, não? Claro, eu vou mais além, Gilberto. Eu acho, é muito simples o raciocínio, na minha ótica. Se a lei estabelece que para que seja considerado
por negligência, imprudência ou imperícia do empregador, que haja um nexo causal, ou seja, que se estabeleça a real causa do acometimento da doença pela atividade laboral. Se não existe esse nexo causal, não tem como impor uma condenação para o empregador, na minha ótica, né? Até hoje, eu via isso. A gente vê nas situações até então. Agora, isso é uma novidade que vai se estender assim de uma forma muito preocupante. É um dominó porque caindo da primeira vai ter, como você falou, se vale para um, vale para todo mundo. Exatamente. Ué. Agora, o senhor tem quantos anos de advocacia, de direito? 30. Nesses seus 30 anos, seja sincero como sempre foi, doutor Júlio Conrado, o senhor viveu alguma época parecida negativamente com esta época? Nenhuma, infelizmente. E o senhor, voltando também a apelar pela sua sinceridade, ou para a sua sinceridade, e o senhor atribui este clima horrendo, esta época que o senhor jamais viveu ou pensou viver na sua história de mais de 30 anos, o senhor atribui a quem esse problema, que não é só trabalhista, mas que é jurídico, enfim, sei lá, é da justiça, ou eu não sei, o senhor atribui a quem esse problema? A um simples vírus? É simples isso. Isso que eu vou dizer, ele impacta em todos os setores, é muito simples. Por que vivemos toda essa insegurança no dia a dia? Por que esse caos, essa falta de investimentos? Imagine só se você fosse um investidor estrangeiro, você ia colocar seu dinheiro num país que hoje vale uma coisa e amanhã vale outra? A tal da insegurança jurídica, é o que nós vivemos. Então, isso no tal do... as pessoas gostam muito de mencionar o Estado Democrático de Direito. Nesse Estado Democrático de Direito, o que vale é a segurança jurídica. E a segurança jurídica é o que norteia todas as atividades. Se você não tem isso efetivamente estabelecido, você não prospera em nenhuma área, nenhuma. E é o que nós estamos experimentando hoje, nos dias de hoje, não? A cada dia você tem uma novidade. Na sua opinião, assim, já estamos vivendo estado de exceção ou ainda não chegamos lá? Falta só formalizar. Só formalizar, é o que eu penso de fato e de verdade. Assim, hoje de manhã eu escutei, olha só o exemplo que eu vou te dar, vou fazer vou fazer um jabá da Rede Globo, olha só. Vai. Eu estava escutando de manhã, eu estava vendo na internet hoje, e eu fui ver a notícia, que a própria Globo experimentou do próprio veneno, porque o seu repórter, o seu apresentador âncora do Jornal da Manhã foi criticado ao vivo por um internauta, porque ele falou que no Mato Grosso fazia muito calor, aquilo lá era como se fosse uma crítica, uma xenofobia ao povo mato-grossense. Eu não sei, hoje você me mencionou ontem um caso que aconteceu contigo também, eu não vou adentrar nos detalhes, mas é uma situação, hoje é um mimimi, desculpe falar, a democracia é até a página você é democrático, do contrário, você reacionário e converge para o mal, infelizmente. É a situação que vivemos hoje. A Justiça do Trabalho nessa pandemia está funcionando, querido doutor Júlio? Ela já não... Assim, vamos lá, isso vai delimitar bem o estado de coisas. Ela já, fora da pandemia, ela já não atuava a contento. Era uma grita geral de que a justiça não é de agora da pandemia, que a justiça é lenta, correto?
Agora, você imagine só a Justiça do Trabalho funcionando de forma remota. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um mandado de segurança, ou seja, uma ordem aí, uma medida judicial de exceção, por um exagero de um magistrado, que foi protocolizado em dezembro, é uma medida de urgência para desbloqueio de aposentadoria. Nossa. A pessoa é de subsistência, ela precisa... E, assim, está aguardando julgamento até hoje. E só andou porque eu fico ligando todos os dias, e a pessoa, é para isso? Então tá, eu vou ver. E a pessoa derruba a ligação. No mesmo dia, 4, 5 vezes tem que ficar ligando. Ou seja, esse trabalho remoto... se já não funcionava antes da pandemia, hoje muito menos, Gilberto. Vamos ser claros. Vamos ser claros. E assim, já tem provimento aí da justiça. Acho muito difícil que isso volte a ser como era antes. Eles gostaram do trabalho remoto, é bom, não é? Outro dia a gente fez uma audiência, uma colega trabalha conosco aqui, a juíza estava fazendo da varanda da casa de praia a audiência. Até eu, né, Gilberto? Meu Deus. Você também, né? Meu Deus do céu. Olha, para encerrar, para agradecer você, o meu querido guru jurista trabalhista, eu proponho que os empregadores, que os empresários registrem o uso pelos empregados do material para evitar Covid, do material de defesa contra o vírus. Por exemplo, na chegada da empresa, o álcool gel, o uso da máscara, a medição da temperatura, e durante o trabalho também registre em vídeo e áudio a separação, o distanciamento do trabalho, e na saída também o distanciamento e volta o álcool, e durante o dia também o álcool, e na refeição para sair do refeitório, que ele registre tudo. Na verdade, que ele coloque câmeras na sua empresa para registrar no gravador. Isso é uma grande prova, né, doutor? Gilberto, está contratado. Você já está contratado, vai ser associado aqui. Não, é que o meu negócio é comunicação. Isso é uma comunicação, você tem que convencer alguém do outro lado. Está perfeito, porque é o que a gente recomenda para os nossos clientes, recomendava já desde então, na questão da insalubridade. É outro problema também que atinge. O empregador lá fornece o material de proteção e fornece tudo, e o empregado se recusa a usar. Não, porque é desconfortável, porque isso, porque aquilo. Aí depois acontece o acidente e ele vai dizer que o patrão não deu. Então, essa é regra geral. Colhe a assinatura de termo, em termo dizendo que recepcionou, que você forneceu máscara, que tem álcool gel, fotografe, filme, faça todo esse tipo de registro para você se precaver, porque isso pode se voltar contra você, com certeza, depois dessa decisão que a gente viu na Justiça do Trabalho. Pessoal, um item que todo mundo esquece, e eu não esqueço, é o tapete com álcool em gel. Tapete com álcool, não precisa ser gel. Tapete com álcool é importante também na entrada dos funcionários. Doutor Júlio Conrado, grande abraço, muito obrigado mesmo, uma gratidão profunda. E olha, por favor, nunca me diga não, coloque o seu saber fantástico trabalhista à disposição dessa população aqui na TV Leão, viu, doutor? Gilberto, é um grande prazer, é uma grande alegria a gente poder retornar ao seu programa, e espero que a gente possa semanalmente nos ver e debatermos ideias. É um grande prazer servir a você e aos seus ouvintes. Um grande abraço, viu? Tá aí. E aproveitando a presença aqui do doutor Júlio Conrado, aguenta aí você que está com a TV Leão, porque na sequência nós temos uma grande novidade, uma outra novidade, porque a OAB já começou a sua campanha e o Brasil exige mudanças
e nós temos um candidato oficial da TV Leão para conversar. Até já, voltamos em 1 minuto. Muito bem, queridos, estamos de volta e a gente continua com a nossa conversa e prestando serviços à população brasileira, sempre com o coração verde e amarelo, sempre com o coração cristão. Cristo é o meu Salvador, o Brasil é a minha pátria e a eles eu dou a minha vida sem conversa. E como eu disse já em alguns encontros com vocês, eu nunca assumo participação política ou indicação política de ninguém. E quando eu falo de uma pessoa é porque eu tenho consciência do que eu estou falando e agradeço você por ter me dado essa autoridade de falar, né? Essa autoridade de me expressar e você me entender. Isso se chama credibilidade, que eu conquistei, evidentemente. Eu não ganhei apenas, né? E eu estou conversando agora com um grande amigo e um grande amigo do Brasil, e principalmente um grande amigo da justiça. O Brasil está precisando de homens que respeitem isso aqui, ó. A minha está bem marcada, bem usada, porque eu leio, eu marco, aqui tem marcação, tem, né? Isso aqui é a Bíblia da lei, e a outra Bíblia minha está aqui, que é um pouquinho mais grossa, né? Que tudo isso aí eu já mostrei para vocês. Então preste atenção, porque vai fazer parte agora da nossa vida aqui na TV Leão um grande amigo, o doutor Alfredo Scaff, que é advogado, candidato estadual da Ordem dos Advogados do Brasil por São Paulo. Doutor Alfredo Scaff, que prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, com muita humildade. A nossa pequena estação, nosso pequeno aconchego aqui está sempre à disposição de pessoas do bem. Porque às vezes o cara é meu amigo, mas é um tranqueira, né, doutor? O senhor sabe como é que é. Mas o senhor é uma pessoa do bem e seja bem-vindo, viu, meu amigo? Gilberto, eu não tenho palavras para agradecer de estar aqui com você, porque a minha admiração por você é de longa data. Obrigado. Essa oportunidade que você está me dando, da gente mostrar para as pessoas que, antes de qualquer coisa, nós temos que ser patriotas. Para a gente ter progresso na vida, a gente tem que ter ordem. Então, eu começaria dizendo para você, e vou te prometer uma coisa como pré-candidato ao OAB de São Paulo, que está sofrendo um apagão, infelizmente, e os nossos colegas estão descamisados. Eu vou te prometer uma coisa, Gilberto. Nós vamos colocar ordem na OAB, em primeiro lugar. Porque se a gente não colocar ordem, nós não vamos ter progresso nas conquistas que nós precisamos recuperar o tempo perdido de tudo isso que você critica com muita qualificação. Eu gosto muito do que você fala, porque você tem amor ao Brasil. Quem ama o Brasil, quem ama a família, quem tem princípios, se tornam amigos muito rapidamente. E eu gostaria de agradecer nesse primeiro momento, de estar com um comunicador da sua estirpe, uma pessoa que eu admiro tanto, uma pessoa com um sorriso no rosto, com brilho nos olhos e que fala o que sente no coração. Por isso que você é tão apaixonado e as pessoas se apaixonam muito rápido por você. É um grande orgulho estar aqui com você, Gilberto. Quero te agradecer de antemão, qualquer que seja o resultado, de estar perto de uma pessoa que parece que eu conheço há 30 anos. Quando a gente se olha e sabe que a gente é de princípio e quer fazer o bem, e sabe, Gilberto, uma coisa que eu acho muito bonita em você, servir é um privilégio e você faz questão de servir todos os dias da maneira que é a sua vocação de jornalista. Muito obrigado. Obrigado eu, doutor Scaff. A pátria é a minha razão de vida. Família, Deus e pátria. A justiça, ultimamente, principalmente a ação da OAB, ela está muito política. A OAB nasceu para fazer política, principalmente defender a esquerda radical, ou mesmo a direita radical. Eu costumo dizer que tudo que é radical faz mal, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, a OAB nasceu para
defender os interesses dos advogados e servir a justiça do cidadão brasileiro. A sua campanha, quando começar para a presidência da OAB São Paulo, ela vai servir a políticos e a política, a tendências, ou ela vai se centrar no que de fato ela nasceu para ser? Exatamente isso que você acabou de dizer. Gilberto, tudo que a gente assume para fazer na vida, nós temos uma função típica. O que é função típica? É fazer aquilo que a gente sabe fazer. A OAB não foi criada para ser puxadinho de partido político. Eu quero que alguém me prove aonde que está escrito isso, que é uma das finalidades da OAB. A OAB, Gilberto, é de advogado para advogado. A OAB é a voz da sociedade civil. Nós temos que resgatar o protagonismo dos nossos ex-presidentes, que deixaram um legado maravilhoso para a gente. E não isso que nós estamos vendo na atual gestão, que sequer, Gilberto, acredite você, sequer na sua posse foram convidados os ex-presidentes para a posse da OAB. Para você ver o tamanho do extremismo, do radicalismo, da falta de postura e desse apagão, dessa indignação que nós todos, colegas, 400 e poucos mil inscritos, estamos vivendo. Nós nunca imaginamos, Gilberto, que nós fôssemos passar por uma situação vergonhosa dessa, mas eu te prometo que a gente vai recuperar isso. Respondendo a sua pergunta, a nossa função, Gilberto, é representar os advogados, defender as prerrogativas, tudo nos limites da lei. O que está na lei tem que ser cumprido. Então, por exemplo, está na lei, juízes, advogados e promotores, delegados, não têm hierarquia. Poxa, é tão simples ler isso. Por que nós temos muitos advogados sendo desrespeitados em audiência, sendo desrespeitados no interior? Por quê? Eu fui delegado de polícia, Gilberto, não sei se você sabe, eu sempre tratei os colegas advogados como meus colegas. Se fizeram a mesma faculdade, eu estava autoridade. Hoje eu não sou mais. Eu pedi para sair porque eu quis. Então, essas coisas simples precisam ser resgatadas. E outra coisa, Gilberto, trazer discussão político-partidária para uma instituição que precisa de uma lei complementar do artigo 133, que há 32 anos nós não temos, uma instituição que precisa saber o tempo de serviço a ser computado em outras áreas, porque a advocacia é essencial à administração da justiça, é um munus público. A gente precisa, Gilberto, conversar com todos os setores da sociedade, porque o advogado precisa de uma sociedade forte, precisa da associação comercial forte, precisa da Fiesp forte, do Ciesp forte, do Sebrae forte, de todas as federações, porque, Gilberto, o que coloca pão na nossa mesa? Os comerciantes, os industriais, os profissionais liberais. Então, nós não trabalhamos para nós. Advogar é falar por alguém. Se você um dia precisar de mim, eu vou torcer para você estar muito bem financeiramente, para que a gente possa ter uma relação profissional duradoura. O advogado precisa ver a sociedade crescer economicamente. E por outro lado, Gilberto, essa indignação que me fez sair como pré-candidato, e há um ano a gente tem esse grupo sendo formado, e hoje o grupo está muito grande, e eu agradeço você por essa oportunidade, é que as pessoas querem a volta à normalidade. Elas não querem que a gente seja maior do que alguém, elas querem uma OAB que tenha voz, que seja protagonista, que coloque a posição na frente, que defenda a sociedade civil, que defenda as outras instituições, que defenda as pessoas que tenham deficiência física, que defenda as pessoas que tenham deficiência mental. Nós precisamos defender a juventude, nós precisamos defender, Gilberto, a velhice, os idosos, as crianças, porque tudo isso impacta no trabalho da advocacia, tudo isso impacta no trabalho da polícia, tudo isso impacta no trabalho dos promotores de justiça e do nosso Poder Judiciário, que eu vou também dizer uma outra coisa para você, Gilberto. Poder Judiciário não é inimigo, nunca foi e nunca será. Poder Judiciário precisa de diálogo com a advocacia. Nós estamos com eles todos os dias. Eles prestam um serviço público. Quem paga juiz e promotor somos nós. É o nosso imposto. O nosso imposto não paga advogado nenhum. Advogado não é funcionário público. Ele é um agente público. É diferente. Então, todos esses parafusos, Gilberto, precisam ser colocados no eixo, porque essa engrenagem tem que voltar a funcionar. E sabe de uma coisa? Quanto mais a advocacia preservar a imprensa,
mais nós seremos respeitados. Nós temos que ter uma convivência pacífica com a imprensa, com todos os poderes. Sabe por quê, Gilberto? Numa pandemia, tudo que não podia acontecer, Gilberto, é colocar política na frente da saúde. E é essa a nossa indignação maior do que qualquer outra nesse momento que a gente está passando. Doutor Scaff, deixa eu puxar um pouquinho, sardinha não, que eu não gosto muito, mas a picanha para o meu braseiro aqui. O Oswaldo Eustáquio é um jornalista, por mim respeitado, por alguns não respeitados, porque são comunistas, ele apenas exerce a sua função e declara a sua cor, como deve ser o honesto jornalista. Você pode declarar, o órgão de imprensa pode declarar de que lado ele é, se é mais para a esquerda, se é para centro, se é para a direita, desde que ele exerça com honestidade a função. Assim como os advogados também. O que foi feito com Oswaldo Eustáquio, impedindo e ainda está impedido de trabalho, prisão sem justificativa, ação sem crime, acusado sem crime, e o pior do que aconteceu, ele agora é paralítico e ninguém assume a responsabilidade sobre a sua paralisia, sobre a falta de movimento nas pernas. Isso isso seria um exemplo de caso de atuação da OAB Nacional ou não é a parte da OAB? Deixar com que alguém do Supremo ou alguma autoridade exerça uma função inconstitucional. Gilberto, é óbvio que nesse caso, como é um caso de repercussão nacional, a OAB, obviamente, teria que dar pelo menos a sua contribuição opinativa, dizer o que acha correto. Só que para isso, Gilberto, precisa ter imparcialidade, precisa ter honra, precisa saber que os demais poderes precisam enxergar a OAB como uma entidade independente, de uma independência que nos traga força. Agora, por que você não ouviu declaração nenhuma, Gilberto? Gilberto, nem em São Paulo o presidente aqui sequer fez uma declaração em favor dos advogados na pandemia. Gilberto, o que custava um presidente da OAB, já comento esse assunto do Oswaldo, ligar para o presidente da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e dizer, olha, tem advogado passando fome, vamos abrir uma linha de crédito, parcelar um empréstimo de R$1.000, R$2.000? O que custava fazer isso? Sabe por quê, Gilberto? Porque eles não servem aos interesses da classe. Servir a 400 mil pessoas é coisa de gente de bem. Tem que ter muita coragem. Tem que ser 24/7. Não pode fazer puxadinho de escritório na OAB. Agora, com relação ao Oswaldo Eustáquio, eu fico muito triste. Eu vou te explicar por quê. Porque, Gilberto, em primeiro lugar, eu acho que em nenhum momento o ministro do Supremo, com todo respeito ao doutor Alexandre, foi meu professor no Damásio, ministro Alexandre de Moraes, ele não poderia ter presidido esse inquérito. Quem preside inquérito, Gilberto, é delegado de polícia. Juiz julga. Ele deveria ter mandado instaurar o inquérito policial contra, obviamente, para apurar o que o Oswaldo tenha feito de bom ou de ruim. Porque o inquérito vai dizer, olha, já está pronto, agora, Ministério Público, você vai denunciá-lo? Ele é um criminoso? Ele é perigoso? Ele não é? Porque, Gilberto, sinceramente, prisão é uma medida de exceção. Não se pode prender a bel prazer. Privar a liberdade de alguém é quando essa pessoa solta, ela representa um perigo para a sociedade. Que perigo que um jornalista que tem a sua liberdade de expressão garantida pela Constituição pode dar ao nosso Estado, ao nosso país, ficando em casa, seguro com a sua família. É isso que eu não me conformo. Eu não me conformo um ministro tão inteligente, tão capaz, um ex-promotor de justiça como Alexandre de Moraes, né, uma pessoa que foi secretário da Segurança, que teve a coragem de pedir exoneração do Ministério Público para seguir uma carreira pública e chegar no mais alto grau da nossa corte e manter uma pessoa presa como se fosse uma pessoa de altíssima periculosidade. Isso não pode. Sabe o que acontece com isso, Gilberto? Isso estraga o nosso sistema jurídico. Isso gera uma insegurança para os operadores do direito muito grande. Isso gera uma desconfiança na advocacia, no judiciário. Isso não é bom para ninguém.
A gente precisa de pacificação social. Eu pedi ao presidente da República que se reunisse com todos os chefes de poderes, pedindo uma live, parece que foi uma telepatia. Agora eles estão reunidos. Nós precisamos tratar a pandemia primeiro, depois a gente vê os outros problemas. Como presidente do Senado, eu gostei muito da declaração, muito ponderado, o senador Rodrigo Pacheco, dizendo o seguinte: óbvio que eu vou respeitar a decisão do Supremo, mas será que é momento de CPI? A gente não consegue tratar nem da situação de hoje. Nós vamos tratar da situação do passado? Gilberto, não sou contra a CPI. CPI é um inquérito policial presidido por parlamentares. Agora, precisava ser agora, nesse momento que a gente está com o circo pegando fogo, as pessoas com exaustão psicológica. Eu acho que o país precisa de paz. Os políticos têm que ficar em segundo plano. Em primeiro lugar, vamos deixar o país voltar à normalidade para que todos nós recuperemos a nossa economia e depois a gente trata dos assuntos políticos. Na mesma forma, Gilberto, eleição da OAB esse ano é propostas para os colegas advogados, para o jovem advogado, para a mulher advogado, para o advogado idoso, para o advogado que está aí sendo bombardeado por uma advocacia digital que é muito benéfica e não tem volta. A gente precisa qualificar essas pessoas. É disso que a gente precisa pensar. Nós temos que fazer o futuro hoje. Nós não podemos esperar. Agora, política, Gilberto, o ano que vem eu discuto com você. O ano que vem, que é ano de eleição, a gente discute, bate palma, briga, depois se abraça, não tem problema. Cada um tem seu time de futebol. Agora, hoje não é hora de discutir política. Muito bem. Doutor Alfredo Scapi, pré-candidato à OAB São Paulo. Eu sou um crítico ferrenho, contumaz da Constituição de 88, que para mim protege bandido, que para mim é mal escrita, que para mim não atende os requisitos e as ansiedades da maioria da população brasileira. Para mim haveria uma nova eleição constituinte para que fizéssemos uma nova, mais simples e mais direta Constituição para defender a população brasileira e não defender parlamentares e bandidos deste país aqui. A sua OAB São Paulo seria a favor de nova Constituição ou ela é a favor de correção, emendas e etc.? Eu não sei nem se é ético. Eu não sei nem se é ético o senhor comentar isso aí. Me perdoe. Não, assim, a gente precisa ter opinião sobre isso. Eu concordo com você. O que está acontecendo com o nosso Supremo Tribunal Federal? Olha só o nome. É um tribunal supremo. É a Suprema Corte. Suprema Corte, em qualquer lugar do mundo, Gilberto, ela foi feita para pacificar as decisões, para tornar as decisões dos tribunais inferiores mais fáceis, né? Melhor geridas pelos juízes que estão na quentura do fato. Quem sabe a quentura do fato? É o juiz do interior, é o advogado do interior, é aqui na primeira instância, é aqui no Tribunal de São Paulo. Agora, o que está acontecendo? A Constituição, ela é muito longa, ela foi feita muito a toque de caixa em 88. Por isso que ela tem tantas emendas constitucionais, porque ela foi sendo aprimorada, consertada ao longo do tempo. Aí sabe o que aconteceu, Gilberto? Ela ficou mais longa ainda. Então, o que acontece? Eu defendo, assim, vamos dizer, como futuro presidente da OAB, se Deus quiser, influir para mini-reformas constitucionais. Eu acho que o Supremo tem que ser enxuto. Olha o que aconteceu nesse julgamento da suspeição do juiz de Curitiba. Como pode, Gilberto, depois de 8 anos, você argumentar suspeição na Suprema Corte? Isso, para mim, é uma humilhação ao STJ. O Superior Tribunal de Justiça, quer dizer que ninguém lá entende de nada? O TRF4, os desembargadores de Porto Alegre também não estudaram a matéria? Não é possível, Gilberto, que tanta gente qualificada, experiente, diga, não há suspeição nos autos. Sabe por quê, Gilberto? Desculpa, eu quero dar aula de direito. Suspeição, impedimento de juiz, é uma coisa que se aufere de primeira vista nos autos. Você não vê que o juiz é suspeito depois de 2 anos. Você vê na hora. Então, não dá para entender. É isso que você falou. Essa insegurança jurídica está maltratando o país. Essa que é a grande verdade. E se maltrata o país, maltrata a sociedade.
Tudo que a sociedade não pode ter, Gilberto, é desconfiança do judiciário. Nós podemos mudar governador, prefeito, presidente, nós podemos mudar deputados e senadores. Agora, juízes são vitalícios, precisam trazer paz para a sociedade. Nós estamos vivendo um estado de exceção, doutor, na sua opinião? Não, eu não vejo assim. Eu vejo que o Brasil tem instituições muito pé no chão. Nossas instituições, Gilberto, funcionam muito bem. O que eu só gostaria é que aquela bela frase que a gente aprende quando criança, olha, filho, cada macaco no seu galho. Você não sabe mais que o professor, né? Cada um tem que trabalhar no seu galho. Eu não gosto de legislador influindo no executivo. Eu não gosto do executivo influindo no judiciário e também acho que o judiciário não pode influir politicamente, mas sim nos seus julgados. O poder que julga todos os outros é o judiciário. Então eu acho que o judiciário tem uma responsabilidade muito maior. Tá certo. Doutor Alfredo, eu só quero aqui no ar registrar o seu compromisso, que eu não sou bobo nem nada, de voltar outras vezes e de me atender sempre que um assunto tocar aí a sua área de advogado, principalmente no que tange a representatividade de todos os 400 mil advogados do Brasil. Conto com o senhor? Pode contar comigo a qualquer momento, só uma correção. Olha só o que nós estamos passando, Gilberto. São 1.200.000 advogados no Brasil. Ah, acho que eu me confundi por ano. Parece que são mais... Não, 400 mil é só em São Paulo. Ah, em São Paulo, tá certo. Exato, Eu exato. peguei esse dado da sua assessoria mesmo. É São Paulo, né? No Exato. Brasil é 1,5 milhão. 1.200.000 advogados. E eu queria complementar dizendo uma coisa para você, Gilberto. Não existe nada que seja não possível para um exército de 400 mil colegas. Nós, como 400 mil colegas, vamos conseguir, sim, aprimorar e fazer com que a classe volte a ser respeitada e que a gente possa ter uma convivência com a sociedade civil muito melhor. Sempre juntos, parabéns. Está aí Obrigado, o doutor Alfredo obrigado pela Scaff. oportunidade. Ele é pré-candidato à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e a gente fica muito feliz porque as pessoas do bem começam a se mobilizar, né, gente? Começam a mostrar, tem que sair. Porque senão, o comunismo tomar conta disso aqui, não vamos ter advogado. O advogado vai ser o dono do Brasil, que já estão querendo, porque soltaram a boiada agora, soltaram a boiada. Então, a gente fica muito feliz e apoia em todos os estados pessoas como advogados como o doutor Alfredo Scaff, que não tem nada a ver com o Scaff da... Como chama ali? O Scaff do SESI, SESC. Eles são amigos, eles são do bem. Somos amigos. Mas Somos amigos. A família não é a mesma, né? Não é a mesma, mas tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Paulo junto à Fiesp. Conheço o Paulo há 20 anos e espero que ele tenha sucesso cada dia mais. Agradeço, Gilberto, pela sua oportunidade. Um abraço. O governo de São Paulo manteve todo o estado de fase vermelha, mas autorizou a abertura de comércios e atividades religiosas em horários reduzidos de funcionamento a partir de domingo, dia 18. Shoppings e lojas de rua poderão operar a partir deste sábado 17, das 11 às 19. Opa! A medida foi definida pela gestão estadual como uma fase transitória. No próximo sábado, restaurantes... Ah, entendi. Então, parabéns, governador. Está aí, governador João Dória. Governador João Dória, então, tomando as medidas, repensando e agindo. Isso que é importante, viu? Eu só lamento que tenha demorado tanto, porque não precisava, né? São Paulo não melhorou por causa do lockdown, por causa disso, daquilo. Então, a partir de amanhã, das 11 às 19, lojas de rua e shoppings poderão abrir, com medidas de segurança, tá certo? E comércio e atividade religiosa a partir de domingo, também das 11 às 19, pelo que eu estou vendo aqui. Olha, grande notícia, hein? Atenção, Brasil!
São Paulo, estado de São Paulo, comércio reabrindo a partir de amanhã das 11 às 19, igreja a partir de domingo das 11 às 19 e a partir do dia 24 restaurantes e etc, salões de beleza, academias. Que Deus abençoe você. Existe esperança, existe luz no fim do túnel e não é a luz de um trem que vai nos atropelar. É a luz da esperança porque tem vida lá fora. Acredite, seja positivo e vamos pra frente. TV Leão tá junto de você, mas do ladinho. Um abraço e bom fim de semana.